Salve, salve, seus clubistas! Nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês que o São Paulo tem a sua maior média de público da história do Morumbi. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e aproveita e comenta com seus amigos também. Se você gostar do conteúdo, compartilha aí nas suas redes sociais também, que já ajuda muita gente. Com 14 jogos como mandante na temporada, o São Paulo já conseguiu bater o seu recorde de média de público no Morumbi. Esse recorde, que já era da temporada passada, ele está sendo superado, mas de longe, pela torcida nesse ano. O São Paulo até aqui, em 14 jogos no Morumbi, ele conseguiu levar 41.398 pagantes de média de público. E se a gente for levar em conta aquele jogo no Allianz Parque, o São Paulo ele tem uma média de público de 41.269 pagantes, num total de 619.030 pagantes. Esse número coloca o São Paulo como o segundo time do Brasil em 2023 com a melhor média de público da temporada. Mas voltando aqui para o Morumbi, o São Paulo ele conseguiu uma renda bruta de mais de 26 milhões de reais com essas 14 partidas que fez em seu estádio. Além disso, ele tem uma renda líquida de quase 17 milhões de reais. E nessa renda a gente ainda não está incluindo os 2 jogos da Copa Sul-Americana, porque não são divulgados os borderôs dessas partidas. E desses 14 jogos do São Paulo no Morumbi, 4 deles tiveram mais de 50 mil pessoas no estádio. O maior deles foi aquela goleada por 4-2 sobre o Vasco, quando o São Paulo levou de 57.399 pagantes para o estádio. Somente em 2 oportunidades o São Paulo levou menos de 20 mil ao Morumbi esse ano. Um deles foi contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, e o outro foi contra o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana. E para você comparar qual foi a média de público do ano passado, para ver como o São Paulo está bem superior, com acima de 40 mil, no ano passado, que foi outro recorde de público, o São Paulo levou 32.326 pagantes de média na temporada. Foi a terceira vez que o São Paulo levou mais de 1 milhão de pagantes para o estádio em uma temporada. E nessa tabela que a gente está mostrando, que parece uma confusão de números, o São Paulo ele mostra uma evolução da sua torcida no Morumbi. A gente repara que de 2015 para cá, o São Paulo só apresenta crescimento de média de público. Em 2015 a média foi de 19, depois em 2016 foi de 18, aí em 2017 foi de 25 mil, quase 26, que passou de 1 milhão de pessoas de pagantes no estádio. Em 2018, 29.566 a média. Aí em 2019 deu uma caída, foi para 27.427. Em 2020, como só 5 jogos tiveram público, a média ficou em 27.523. Em 2021, com uma média, só 8 jogos também com público pagante por conta da pandemia, a média foi de 28.239. E aí já no ano passado, já em 2022, foram 39 jogos e essa média que a gente falou para vocês de mais de 32 mil pagantes. Esse ano então tá praticamente, na verdade, 10 mil a mais na média de público do São Paulo no Morumbi. A gente só precisa deixar uma coisa muito clara aqui, que a gente está pegando os números desde que o São Paulo tem todos os jogos disponíveis, conhecidos com o público pagante e com isso no Morumbi. Porque se a gente for parar para pegar também, lá atrás, em 1956, o São Paulo teve 27 jogos desconhecidos e só um conhecido. E aí a média ficou em 64 mil. Então a gente não leva isso em consideração. Outros anos que a média foi muito boa, mas também não tem todos os jogos conhecidos, por exemplo, foi de 1940, quando a média foi de 41.171. Só que dos 28 jogos, apenas 3 o São Paulo tem o registro. E considerem em seu site oficial. Essa contagem do São Paulo, da enciclopédia do São Paulo, ela começa a sumir com os jogos desconhecidos a partir do final da década de 1960. Então de lá para cá, ou seja, de 1970 para cá, praticamente que a gente pode considerar para tirar essa média de público. E às 7 da noite dessa quarta-feira, o São Paulo recebe o Atlético Paranaense no Morumbi.
Então a chance dessa média de público aumentar ela é ainda maior. Gostou do conteúdo? Quer saber mais um pouco sobre essa parte histórica do São Paulo, do Morumbi e de até em outros estádios? Então curte, se inscreve e não esquece de comentar aí no nosso canal.